Vamos começar então, gente, falando aqui, ó, a aula de hoje. Vamos começar falando sobre grandezas, porque é muito importante lembrar o que são grandezas. Quem lembra o que são grandezas, comenta aí, deixa nos comentários. Mas, se perguntasse na prova, por exemplo, o que são grandezas, você pode responder assim, ó, grandezas, ou no singular, grandeza, né? Vamos escrever aqui no singular. É tudo, ó, marquem aí já para estudar depois, ó. É tudo aquilo que pode ser medido, tá bom? Aí eu já vi alguns exemplos que vocês colocaram sobre as grandezas. Vocês colocaram, por exemplo, o que pode ser medido? A altura de uma pessoa, pode ser medido o tempo, pode ser medido a distância. Ó, vou colocando alguns dos exemplos que são mais comuns de aparecer por aí, né? Altura, tempo, distância, capacidade. Vai falando, quem sabe já vai falando. Vamos fazer como nós estivéssemos na sala de aula, tá? Velocidade, comprimento. Olha, tem muita coisa que nós podemos colocar aqui, ó. Comprimento, a área, o perímetro e por aí vai, gente. Área, perímetro, a quantidade de pessoas que estão trabalhando e, ó, infinidade de coisas que nós podemos colocar como grandezas, tudo bem? Aí, gente, tem uma outra coisa que o pessoal confunde, que são as unidades. Olha bem isso daqui, ó. As unidades de medida. As unidades de medida. Então, por exemplo, a velocidade, ela é uma, grandeza, ó, velocidade é uma grandeza. Agora, a unidade de medida para a velocidade, ela é, por exemplo, metros, opa, cadê a caneta azul? Ela é metros por segundo, ou a velocidade pode ser medida em quilômetros por hora, no nosso caso aqui no Brasil, né? Por exemplo, se eu vou medir a distância, a unidade de medida para a distância entre duas cidades, por exemplo, vai ser de quilômetros. Ou pode ser metros, ó, abreviando, km de quilômetros, m de metros. A unidade de medida para tempo, por exemplo, pode ser hora, pode ser minuto. Colocando alguns exemplos, tá? Quando eu falo de altura, pode ser centímetros, metros. Quando eu falo de capacidade aqui eu posso colocar a unidade de medida como litros, mililitros, que são os mLs. Que mais? A área pode ser metro quadrado, quilômetro quadrado. Então, gente, veja que tem diferença entre grandeza, tá? E unidade de medida. Presta bem atenção nisso. Agora, aproveitando ainda a fala da grandeza, gente, existem dois tipos, olha, eu tô com as duas mãos levantadas, existem dois tipos de grandezas, tá? Então, nós podemos considerar assim, ó, vou colocar aqui no meio, eu gosto de fazer esse esquema aqui, ó, grandeza, nós podemos considerar aquelas grandezas que são diretamente proporcionais e nós temos as grandezas que são consideradas inversamente proporcionais. E tem algumas grandezas que não tem a relação, não se estabelecem entre elas essa relação de proporcionalidade. As grandezas diretamente proporcionais eu abrevio por GDP, grandezas diretamente proporcionais. E as grandezas inversamente proporcionais eu abrevio por GIP, GIP, tá bom? Então já marquem também aí a abreviação, porque logo começa a falar em GDP e GIP. Gente, agora vamos comparar essas duas grandezas, velocidade e tempo. Então, o que eu faço para eu saber? Nem vou colocar nem aqui, tá? Vou colocar no meio para vocês analisarem primeiro. A velocidade comparada ao tempo. Então, se você tiver lá um exercício de regrinha para resolver e nesse exercício tiver essas duas grandezas, por exemplo, como que você vai descobrir
se é GDP ou é Jeep, porque como um aluno aqui já disse, que eu esqueci o nome que passou, se for GDP multiplica como um X, que é cruzado, e se for Jeep multiplica reto, é diferente. Então tem que saber isso, tá? Não vão achar que fazer regrinha de 3 é só multiplicar cruzado e já era. Toma cuidado, tá bom? Toma cuidado. Então vamos lá. Vocês vão pensar assim, então. Na velocidade e no tempo. Vamos usar flechas para a gente identificar como as grandezas se relacionam. Então, por exemplo, sem ter valor nenhum aqui mesmo, ó, se eu aumentar a velocidade de um carro, você quando for resolver pode fazer essa própria pergunta. Se você aumenta a velocidade do seu carro, imagina, o carro foi mais rápido. O que acontece com o tempo? Quanto maior a velocidade, vai ser menor o tempo, porque o carro vai mais rápido, então ele vai chegar, né, em um menor tempo, num tempo menor, ok? Então quer dizer que quando eu comparo velocidade com tempo, elas são inversamente proporcionais. Então aqui feito um exemplo. Tudo isso que eu tô falando aqui para você ficar expert para fazer as regras de 3, tá bom? Tá bom? Não é só assim chegar a fazer a regra de 3 e uhul, beleza? Falem essa daqui para mim agora. Vamos colocar aqui a comparação de distância comparada ao tempo. O que vocês acham? Quanto maior a distância que eu vou percorrer, falaram, o tempo aumenta, gente. Quanto maior a distância para eu percorrer, né, maior vai ser o tempo. Não estamos falando de velocidade, de rapidez, mas sim quanto maior a distância, maior é o tempo. Então, vocês observaram que as duas setinhas estão no mesmo sentido? Da mesma forma que se você falasse assim, ó, quanto menor a distância que eu percorro, menor é o meu tempo, ó. As duas setinhas também estão no mesmo sentido. Tanto, se eu começo a pergunta, que é outra dúvida dos alunos, diz, mas toda vez eu preciso começar perguntando quanto mais? Não, pode perguntar quanto menos, é que eu já sou mais otimista, né? Eu já falo quanto mais. Então, quanto mais a distância, quanto maior a distância, maior é o tempo para percorrer. Todas as vezes que as duas setinhas estão no mesmo sentido, as grandezas são diretamente proporcionais. E quando as setinhas estão em sentidos opostos, uma subiu e a outra desceu, as grandezas são inversamente proporcionais, tá? Então vamos lá, agora é a regra de 3, né? Finalmente chegou a vez dela. Então, ó, a regra de 3, gente. O aluno fala assim, como que... Essa regra de 3, na verdade, é um dos conceitos matemáticos, do conteúdo matemático que você mais utiliza na sua vida, gente. Quando que eu sei que eu uso regra de 3? Me perguntaram esses dias, mas como que eu sei? Então, sempre a questão, ela vai ter 3 valores e você precisa encontrar o quarto que está faltando. Regra de 3, porque você tem 3 valores e falta 1. Lembrando que eu estou falando aqui da regra de 3 simples, tá bom? Regra de 3 simples, no começo aqui dos exercícios, porque ela envolve 2 grandezas. A partir do momento que você tem 3, 4 grandezas, a regra continua a regra de 3, porém ela passa a se chamar composta, porque tem 3 ou mais grandezas. 2 grandezas, regra de 3, simples. Quem quiser me acompanhar na lista de exercícios, o link está fixado para vocês entrarem, tá bom? A primeira questão diz assim, as telas dos televisores são medidas em polegadas. Quando dizemos que um televisor tem 20 polegadas, isso significa que a diagonal da tela mede 20 polegadas, né? De quantas polegadas é a TV da sua casa aí, hein? Então, a questão 1. Então, ó, eu tenho uma TV, ó, vocês podem até fazer o teste, tá bom? Tem uma TV, daí se você medir a diagonal da sua TV, quanto que ela tem aqui, ó, por exemplo, é a diagonal aquilo ali, tá bom? Então, se eu falo assim, a tela mede 20 polegadas, então quer dizer que isso daqui mede 20 polegadas. Então, eu vou falar que essa televisão é de 20 polegadas. Porque quando você vai lá nas lojas, lá comprar uma TV, tem lá TV de 50 polegadas, TV de 20 polegadas, de 40, sei lá, 42, produção, polegadas? Enfim, da sua casa é de quanto?
Então, se eu falo que essa TV tem 20 polegadas, ela tem aproximadamente, como está aqui no enunciado, 20 polegadas, então, que tem essa TV, é equivalente a aproximadamente 51 centímetros. Já pega a régua e vai lá na TV medir. Até na tela do computador dá para medir. Ah, quantas polegadas que tem? Média diagonal, daí dá para saber. Daí o que acontece aqui, gente? Eu preciso saber nessa questão se a diagonal da tela de uma televisão mede 35,7 centímetros, quantas polegadas ela tem? Então veja que nesse tipo de questão eu tenho duas grandezas, não é? As grandezas aqui envolvidas, elas são quais? Vocês conseguem falar? O tamanho da tela. Aqui, na verdade, vai ser duas grandezas falando de tamanho, né? O tamanho da tela e o outro tamanho da tela. Ó, vou colocar assim para você visualizar. Tamanho da tela. Então, aqui tá medindo, na verdade, distância, né? Diagonal, tá? Tamanho da tela, posso colocar? Distância. Então, você pode pensar assim, ó. Vamos, antes de colocar valores aqui, eu vou colocar a unidade de medida. Aqui, então, eu estou falando primeiro do tamanho da tela em polegadas. E aqui eu estou falando do tamanho da tela em centímetros, ó. Isso é a unidade de medida. Unidade de medida. A grandeza, o tamanho ali da nossa diagonal. Eu coloquei tamanho da tela para abreviar. Aí você pode pensar assim, ó, quanto maior ela é em polegadas, quanto mais polegadas tem a minha televisão, que nem do Rafael, que tem quanto? Ele falou 65, né? Então, quanto maior em polegadas a televisão vai ser maior ou menor em centímetros? Vocês podem começar a comparar por aqui. Vai ser maior em centímetros também, porque se aumenta a polegada, aumenta aqui os centímetros. O que eu já posso concluir aqui, então, falando nisso? Que essas duas grandezas, quando eu relaciono o tamanho dela em polegadas e em centímetros, elas são grandezas diretamente proporcionais, GDP, tá bom? Aí, feito isso, eu gosto de fazer assim. Coloca as grandezas, compara as grandezas para descobrir se são direta ou inversamente proporcionais. E agora eu coloco os valores. Então, ó, para uma televisão de 20 polegadas, ó, 20 polegadas, tem-se 51 centímetros, ó, cada um no seu quadrado aqui, hein? Agora, quanto que fala da pergunta? Vamos ler a pergunta. Se a diagonal da tela de uma televisão mede 35,7 centímetros, então eu venho aqui e coloco 35,7, posso colocar ele aqui? O que vocês acham? Produção, o que você acha? Ixi, não tá prestando atenção, hein? Gente, o que vocês acham? Posso pôr o 35,7 aqui? Sabendo que essa medida no enunciado, ela tá dada em centímetros. Não posso, ó. Aqui é a parte que tá em polegada. Centímetro tá aqui, ó. Então, esse 37,5 tem que ficar aqui no lugar de centímetro. Por isso que eu falei, cada um no seu quadrado, tá? Apago aqui, então. E aqui eu venho, coloco interrogação, coloco X, coloco qualquer letra aí que vocês quiserem, ok? Tá, Giz, então já identifiquei tudo o GDP, já coloquei os valores. Quando é GDP, como um colega já disse aí na live agora há pouco, é só multiplicar cruzado. Tem professor que gosta de explicar assim, inclusive eu aprendi assim. Coloco o X aqui, daí faz assim, ó, multiplica cruzado. 51 vezes X, ó, vou escrever aqui em cima. Vai virar 51X igual a 20 vezes 37 vezes 37,5. Ok? Faz a multiplicação cruzada. Agora vai ficar aqui, ó, 51x igual 20 vezes 37,5. Vamos fazer a conta aqui hoje, hein? Vamos ver, 0, 2 é 5, 10, vai 1, 2 é 7, 14, 15, vai 1, 2 é 3, 6, 7. Uma casa decimal. Então, aqui deu 750. Bom, agora para terminar aqui, o que eu faço? Eu tenho uma equaçãozinha, né? Isso que está multiplicando aqui, eu faço a operação inversa. Então, eu faço 750 dividido por 51. Aqui no enunciado, eita, Giz, não, aqui é 35, vou ter que arrumar tudo, gente. Porque
eu não olhei os comentários antes. Eu coloquei questão trocada. Eita, nós, hein? É 30, vamos lá arrumar. Aqui é 35,7, é isso? É. Agora vamos arrumar aqui. 35,7. Aí multiplica. Ah, eu tinha escrito certo ali, né? Não tinha. Agora eu tô perdida na escrita aqui, ó. Deixa eu fazer de novo. 0, 14, vai 1, 5, 10, 11, vai 1, 3, 6, 7. 714 dividido por 51. Ô, produção. 714 dividido por 51 vai dar 1. Quem sabe faz ao vivo. Quem sabe faz ao vivo, é humano, né, gente? E aqui vai dar 4, porque 4 é isso mesmo. Quem sabe faz ao vivo, a gente corrige, fica tudo bem. Então vai ser 14. Pronto, aí. Pronto, gente. Já vou tomar água. Calma lá agora. Deixa eu só colocar um negócio aqui, gente. O pessoal faz assim, com X. Como que eu gosto de ensinar os alunos quando a gente faz? Eu não coloco o X aqui, tá? Olha bem como que eu vou fazendo. Eu falo para o aluno assim, ó. Vamos ganhar tempo. Faça assim. Coloca interrogação, que é onde está o termo desconhecido. Aí, como eu sei que as grandezas são diretamente proporcionais a GDP, eu multiplico os dois cruzados, assim, os dois que têm valor para multiplicar, e divido pelo que sobra, que na verdade dá na mesma que eu fiz aqui, não vai mudar. Só que daí você ficar escrevendo 51 vezes x é igual a 20 vezes 35,7. Não precisa escrever tudo isso, já vai direto. 20 vezes 35,7, do resultado divide pelo que sobrou aqui, ó, que é aquele número que está junto na cruzada aqui com a interrogação. Tudo bem? 2, na questão 2 diz assim: 5 homens levam 20 dias para asfaltar um trecho da estrada. Esse mesmo serviço seria realizado em quantos dias se fossem 8 homens no total? Já leram essa questão então? Daí eu pergunto para vocês, quais são as grandezas que nós temos ali? Tá falando ali, então, 5 homens levam 20 dias para asfaltar um trecho de estrada. Então, quer dizer que as grandezas que eu tenho ali é a quantidade de pessoas, certo? E o tempo, que são 20 dias. Então, já vou colocar aqui, ó, as grandezas. Então, é a quantidade de pessoas e o tempo que elas gastam para fazer o serviço. Tá. Antes de colocar os valores, antes não tem problema, não vai dar errado. Vamos começar a comparar as grandezas. Vamos lá. Quanto mais pessoas trabalhando lá para fazer o trecho da estrada, quanto mais pessoas trabalhando, o que que acontece com o tempo? Quanto mais gente, menos tempo para fazer a tal da estrada, né? Então, aqui nós temos uma seta subindo e a outra descendo, sentidos opostos. Nós temos grandezas inversamente proporcionais. E o Jeep anda reto. Quer ver que legal? O Jeep anda reto. Homens, eles gastam 20 dias para fazer o trecho da estrada. Esse mesmo serviço seria realizado em quantos dias? Ó, então, o tempo aqui que está em dias. Se fossem 8 homens no total, se aqui fosse 8. Como a gente já sabe, as grandezas são inversamente proporcionais, daí eu falo para os alunos, ó, multiplica reto, faz esse vezes esse e divide pelo que sobrou, que é aquele que está junto com a interrogação. Quando são grandezas inversamente proporcionais, ó, o Jeep anda reto. 5 vezes 20, aqui ó, dá para fazer, ó, 5 vezes 20, 100. Aí divide por 8, que é o que sobrou. Daí vai ser 1 vezes 8, 8. Sobram 2. Abaixo, 0. 20 dividido por 8 são 2 vezes. 2 vezes 8, 16. Sobram 16 para 20, sobram 4. Então, eu preciso transformá-lo em 40 décimos. Venho aqui e coloco a vírgula, porque aí o próximo número aqui remete-se à casa decimal, o décimo. Então, são 5. 5 vezes 8, 40. Vai dar resto 0. Então, quer dizer que eles gastarão para fazer essa estrada 12,5.
Como aqui o tempo está em dias, que é a unidade de medida, nós teremos 12,5 dias, ou seja, 12 dias e meio, tá bom? 12 dias e meio. Bom, esse é o jeito que eu gosto de explicar para facilitar a vida dos alunos. Mas aí também você pode ter aprendido assim, ó. Multiplica, então botou x aqui, multiplica 8 vezes x, não é assim? E 5 vezes 20. Pode fazer assim também. Ou tem gente que fez... a voz. Tem gente que faz assim, ó, outra maneira. Mantém aqui, ó, onde que tem a incógnita, ó. 20 para x é igual, inverte essa daqui, ó, porque aqui tá o inverso daqui. Então, faz 8 para 5. E daí, multiplica cruzado. Vai dar na mesma, ó, 20 vezes 5 e 8 vezes x. Só que daí eu acho que é muito confuso para o aluno fazer e lembrar que tem que inverter. Eu gosto de explicar direto aqui, tá bom? Então, esse aqui é o jeito Baigis de fazer. Tá na questão 3, uma panificadora produz 230 pães franceses a cada 40 minutos. Vamos lá. Em uma jornada de 8 horas, quantos pães são produzidos? Gente, agora eu preciso que vocês falem para mim quais são as grandezas e como essas grandezas se relacionam. Quais são essas grandezas e como essas grandezas se relacionam. Vamos lá colocar então as grandezas. É a quantidade de pães, então, é a quantidade de pães e o tempo. São diretamente ou inversamente proporcionais. Quanto maior a quantidade de pães fabricados, o que acontece com o tempo, gente? Vai gastar mais tempo. Ou você poderia começar por aqui, ó. Para garantir que você está certo na resposta, começa pelo outro lado também, ó. Quanto mais tempo fabricando pães, mais pães são fabricados. Fabricados? Produzidos, né? Fabricados. São produzidos, né? Vimos que como as setinhas estão no mesmo sentido, grandezas diretamente proporcionais. Agora eu vou colocar os valores. Então vamos lá. Quantidade de pães. Uma panificadora produz 230 pães a cada 40 minutos, ó. Então, aqui tá 40 minutos, ok? Em uma jornada de 8 horas, ó. 8 horas. Quantos pães serão produzidos? Gente, aqui que mora o perigo. Se você não prestar atenção, você cai na pegadinha. Tá vendo que esse aqui tá em minuto, esse 40 é minuto e esse 8 horas aqui, tá em essa 8 tá em horas? Aí você precisa deixar numa grandeza só, uma unidade de medida só. Deixar tudo igual. Tudo igual. Pronto, a produção tá abreviando. Tá cansado, produção? Tá me corrigindo, falando que eu tô complicando? Então eu tenho que deixar tudo igual, é unidade de medida. Então vamos deixar tudo em minuto. 8 horas tem quantos minutos, produção? Vezes 60. Vezes 60, muito bem. Então para transformar 8 horas, vou escrever aqui, hein, produção? Em minutos, só multiplicar o 8 por 60. Por que mesmo, produção? Porque vai entrar na outra live, você vai entrar com outro microfone para responder as perguntas. Por que mesmo que eu multiplico por 60? Por que multiplica por 60? Cada hora tem 60 minutos. Porque cada uma hora 60 minutos. E 8 vezes 60? 8 vezes 60 vai ser 480. Então, olha as pegadinhas, cuidado para não cair, produção tá esperto. Ó, então o tempo aqui eu estou utilizando a unidade de medida minutos, tá bom? As grandezas são GDP, então eu vou multiplicar cruzado. Então, ó, vou multiplicar esses dois e o resultado eu divido pelo que tá cruzado com a interrogação. Vamos lá, produção, vamos fazer essa multiplicação de 3 dígitos aqui, ó. 230 vezes 480. Aí eu tinha que... É igual no jogo, se eu falo e eu jogo, eu não consigo, eu tenho que me concentrar, né? Então, vamos lá. Aqui vai ser 0, 0 e 0. 8 vezes 0, 0. 8 vezes 3, 24, vão 2. 8 vezes 2, 16, 18. 0, 0. 4 vezes 0, 0. 4 vezes 3, 12. Vai 1. 4 vezes 2, 8, 9. Ah, tipo lá assim. Aí, ok? Aí, colocando aqui 0, 0,
4, 8 mais 2, 10, vai 1, 9, 10, 11, ok? Aí, vamos lá. Eu tenho que pegar esse resultado agora, 110.400, e dividir pelo que está ali sobrando, que seria o 40, ó. Aqui eu posso tirar um 0 e um 0, ficou 11 por 4. 2 vezes 4, 8, sobram 3. Abaixo esse 0. 30 por 4 são 7, porque 7 vezes 4 é 28. Faz a diferença, sobram 2. Abaixo 4. 24 por 4 são 6. 6 vezes 4, 24. Sobra 0. Agora abaixo 0, 0 na chave. 2.760 pães, então, gente, em 2.760 pães em 8 horas, ou em 480 minutos. Aí, ó, cadê? Deixa eu sair da frente para vocês olharem. Uma maquete de um edifício foi construída na escala de 1 para 390. Sabendo que esse edifício terá 26 andares e que, em média, cada andar tem 3 metros de altura, determine a medida da altura desse edifício na maquete. Então, bora lá então, pensando, quando nós trabalhamos no conceito de escala, a escala nada mais é que o tamanho, né, da miniatura dividido pelo tamanho real, ou seja, o prédio lá, a maquete, dividido pelo tamanho real. Então, ela foi construída na escala de 1 para 390. Então, aqui vamos colocar a miniatura, o tamanho da miniatura, e aqui vai ser o tamanho real, tá bom? Então, ali ele fala que foi construído de 1 para 390. Cada 1 centímetro que nós temos na miniatura, tem-se quantos no real? 390 centímetros, tá? E aí, você vai pensar, essas grandezas, como elas se relacionam, GIP ou GDP? Quanto maior é o tamanho da realidade, seguindo que são proporcionais, maior vai ser o tamanho da miniatura. Então, aqui nós temos grandezas diretamente proporcionais. Então, vamos lá. Aí eu coloco os valores agora. Então, nós temos a miniatura é 1 para 390 no real. Daí fala assim, 390 centímetros. Sabendo que esse edifício terá 26 andares e que, em média, cada andar tem 3 metros de altura. E agora? O que eu tenho que fazer agora? Miniatura. Eu escrevi um negócio a mais aqui. Oh, meu Deus. É o problema de eu miniatura. Eu falar e escrever. Ok. Então, gente, nós temos nesse prédio que ele terá 26 andares. É isso, certo? 26 andares. E que, em média, cada andar tem 3 metros de altura. Então, 3 metros de altura. Vamos descobrir quantos metros vai ter o prédio inteiro. Porque a pergunta é, determine a altura, a medida da altura da maquete. Então, eu preciso descobrir a altura da maquete. Mas para descobrir o tamanho da maquete, que é a miniatura, eu preciso saber qual é a altura do prédio real, né? Então, veja aqui, ó. Eu vou multiplicar, porque eu tenho 26 andares e cada andar tem, em média, 3 metros. Então, vai ser 6 vezes 3, 18, vai 1. 3 vezes 2, 6, 7. Então, vai ter 78 metros. Como aqui nós estamos falando em centímetros, eu vou transformar de metro para centímetro. Quem sabe como faz de metro para centímetro? Então, eu vou fazer vezes 100 aqui para transformar em centímetros. 7.800 centímetros. Então, eu coloco aqui 7.800 centímetros. Então, aqui a unidade de medida ficou em centímetros. O real aqui e o real aqui. Agora, o que eu tenho que fazer mesmo? Agora, vamos lá. Eu vou multiplicar, como elas são GDP, multiplico esse vezes esse e divido por 390. Então, já era mais fácil desde o início, já, né, gente? Como eu disse para você, quem prestou atenção, a escala vai ser o tamanho da miniatura dividido pela realidade. Miniatura pela realidade. Então, vamos dividir aqui, ó. 7.800 por 390. Posso tirar um zero, vai ficar 39. São 2 vezes 39. Que vai ser 78, 0, 0, abaixo o 0 aqui, 0 na chave. Então, vai ser de 20. Então, vai ser de 20 centímetros na nossa miniatura. Aí, pronto, tá resolvido. Vai ser 20 centímetros. Nossa, que maquete baixinha assim, né? O Eduardo falou que a pessoa
professor já vai cortando zeros quando ainda tem a igualdade. Ah, pode ser, Eduardo. É que eu não gosto muito de ficar fazendo a simplificação aqui já na questão, no começo, porque daí algum aluno perde esse conceito da parte da simplificação, daí não entende mais nada, né? Mas quem já pega o jeito, ó, já manda ver já. Tá? Vamos lá para a próxima. Na questão 5, 38 professores foram convocados para corrigir uma prova. Estimam que levarão 14 dias para concluir a tarefa, trabalhando 8 horas por dia. Já vou parar aqui. Aí eu quero que vocês já digam para mim, quais são as grandezas envolvidas nessa questão 5? 38 professores foram convocados para corrigir uma prova. Estimam que levarão 14 dias para concluir a tarefa, trabalhando 8 horas por dia. E agora? Olha lá, estão falando, faz sentido, então é coerente. Você sabia que eu nunca parei assim, né? Sempre a gente faz os cálculos tão automaticamente e agora na realidade eu tô parando para pensar, nossa, se o tamanho, né? Quem que tirou 10, produção? Raimunda Sena, graças a você eu tirei 10 na prova. Vamos lá? Vai, vou continuar aqui então, produção, depois você acha quem falou que tirou 10 na prova. Na questão 5, então, nós temos a quantidade de professores, quantidade de pessoas e o tempo para corrigir determinada tarefa lá, fazer a correção das provas. Então, eu tenho a quantidade de professores e eu tenho aqui o tempo. Bom, antes de colocar valores, nós já podemos analisar como as grandezas se comportam. Quanto mais professores são convocados para fazer a determinada tarefa, para corrigir as provas lá, as provas do Enem, né? O que acontece com o tempo? Quanto mais gente trabalhando, menor é o tempo para terminar o trabalho, né? Ó, olha aqui o que acontece. Uma grandeza subiu, uma outra desceu. Nós temos grandezas que são consideradas inversamente proporcionais. Certo? Porque quanto mais professores tem lá para corrigir as provas, menor é o tempo para fazer o trabalho. Então, eu descobri aqui que as grandezas são inversamente proporcionais, já que uma seta subiu, a outra desceu. Agora, eu vou lá e coloco os valores. Porque se colocar valor no começo, os alunos falam, mas isso aqui. Coloca os valores depois que identificou. 38 professores, vamos lá, 38 professores foram convocados para corrigir uma prova. Estimam que levarão 14 dias para concluir a tarefa, 14 dias para concluir a tarefa e falou trabalhando 8 horas por dia. Como vocês podem observar, o 8 horas por dia, ele não se repetiu, né? Ele continuou lá, quer dizer, ele ficou quieto lá, então quer dizer que esse vai ser o tempo definido. Por isso que eu não vim aqui e botei mais uma grandeza para falar assim, trabalhando 8 horas por dia, porque está constante esse valor. E daí continua assim, se forem contratados mais 18 professores, ó, presta atenção nesse detalhe, nós tínhamos 38, vão ser contratados mais 18, então tem que somar 18 com 38, 38, 48, 56. Então vai ser um total de 56 professores. Então, eles vão terminar esse trabalho em quanto tempo? Nós temos aqui as grandezas inversamente proporcionais, GIP. Então, eu multiplico reto, faço esse vezes esse, e o resultado divido aqui por 56, tá bom? Então, vamos lá, 38 vezes 14. 38 vezes 14, 4 vezes 8, 32... 4 vezes 3, 12, 12 com 3, 15. Ih, produção, a caneta tá acabando a tinta aqui. Aí, vamos lá. 1 vezes 8, 8. 1 vezes 3, 3. 2, 5 mais 8, 13, vai 1. 3, 4, 5. 532. O que eu faço agora? Agora eu divido pelo que ficou, ó, que é o 56. Divido isso aqui agora por 56. Então, vai ser 56, não dá? Vou ter que pegar 532, ser 9 vezes, 56 vezes 9,
9 vezes 6, 54, vai 5. 9 vezes 5, 45, 50. 504. Quem tem dificuldade em divisão aí, hein, gente? Prestar bem atenção na divisão aqui, hein? Aqui vai ser de 4 para 12, 8. Aqui 2, aqui 0. 28 não dá para dividir 56, né? Então, nós vamos fazer o quê? Transformá-la em 280 décimos e coloco a vírgula, que vai ser 5, porque 5 vezes 56, 280. E aí, eu encontrei, então, 9,5. Então, a resposta, 9,5. Como o tempo aqui estava em dias, né? Levarão 14 dias, o tempo está em dias, tem que prestar muita atenção nisso. Então, quer dizer que esse grupo de professor, eles gastarão... o grupo gastará, vamos fazer a concordância aqui, né, gente? O grupo gastará 9 dias e meio para concluir a tarefa de corrigir as provas. Deixa eu te dar uma dica para quem não está entendendo. Vamos continuar acompanhando que tem mais exercícios para resolver. Ou então, bora assistir a aula que é específica de regras de 3 simples, que daí eu explico com mais detalhes, faço mais devagar. Questão 6 agora. Quem está acompanhando a lista, um livro tem 150 páginas e cada página tem 36 linhas. Um editor resolveu colocar apenas 30 linhas em cada página. Dessa forma, qual será a quantidade de páginas do livro? E agora, quem é que consegue identificar quais são as grandezas que nós temos aqui? Então, uma das grandezas vai ser a quantidade de páginas. Quando vocês fizerem os exercícios, não precisa ficar escrevendo todos os detalhes, eu escrevo para vocês entenderem, tá? E a outra grandeza e cada página tem 36 linhas, então a outra vai ser a quantidade de linhas por página. Quantidade de linhas. Agora, essa questão aqui confunde, hein, gente? Essa questão confunde. Então, antes de botar números, vamos lá. Vamos pensar. Cadê a caneta verde? Quanto maior a quantidade de páginas que eu tenho no livro, e como é que vai ser a quantidade de linhas por página? Daí o aluno fica confuso ao interpretar essa questão. Daí sabe o que eu falo? Então começa pro lado de cá. Pensa assim, quantidade de linhas aqui, né, por página. Deixa eu colocar aqui, por página. Vamos lá. Quanto maior a quantidade de linhas por página, quanto mais linhas tiver em cada página, o que acontece com a quantidade total do livro? Imaginem, quanto mais linha por página, menor vai ser a quantidade de páginas do livro, porque ele vai ficar mais fino. Então, elas são inversamente grandezas, inversamente proporcionais. Agora, eu coloco os valores. Cadê a minha lista? 150 páginas, o livro tem 150 páginas e cada página tem 36 linhas. Agora, um editor resolveu colocar apenas 30 linhas em cada página. 30 linhas em cada página. Quantas páginas nós teremos então? Ó, como é que vai ficar? Veja se vocês estão conseguindo pegar o esquema aqui. Como nós temos aqui grandezas inversamente proporcionais, vai multiplicar-se reto, ó. Multiplico esse vezes esse e divido por 30, que é o cara que sobrou ali. Então, vamos lá fazer a multiplicação. Vai lá, produção, 150 multiplicado por 36. 150 por 36 vai ser 0. 6 vezes 5, 30, vai 3. 6 vezes 1, 6, 9. Ah, já tá dando a resposta? Não quero a resposta. 3 vezes 0, 0. 3 vezes 5, 15, vai 1. 3, 1, 3, 4. Agora, vamos somar. 0, 9 mais 5, 14, vai 1, 5.400, certo? Aí, gente, 5.400. E agora, o que é que eu tenho que fazer, então? Eu tenho que dividir o resultado por 30, ó. Então, nós vamos dividir 5.400 por 30, ó. Já pode simplificar, como algum colega disse em algum momento na live, já poderia sair simplificando desde o começo, né? Mas gosto de fazer detalhadamente, tá? Então, vai lá. Então, virou 540 por 3. Dá para pegar os 5. 1 vezes 3, 3. Sobram 2.
abaixo esse 4. 24 dividido por 3 são 8. 8 vezes 3, 24, o resto 0. Abaixo esse 0 aqui, 0 na chave. Então, vai ter 180 páginas no nosso livro. Cadê a resposta? Vai ficar aqui, ó, 180 páginas. Ah, e daí vocês podem também, quando vocês resolvem, vocês podem analisar a resposta para fazer a validação da resposta, né? Ó, pensa aqui, ó, se tinha 36 páginas, linhas por página, era assim 150. Se o cara foi lá e colocou menos linha, vai aumentar a quantidade de páginas. Olha aí, ó, tá com, a resposta está condizente, então, não é verdade? Questão 7. Um cano com área de 6 centímetros quadrados. Então, a hora que eu li essa questão, eu fiquei pensando, um cano com área, mas é aqui assim, né? Um cano, a hora que você olha na boquinha dele assim, ó, ele é um círculo, né? Então, a área desse círculo aqui, desse cano, ele tem 6 centímetros quadrados. E ele esvazia uma caixa em 4,5 minutos, ele esvazia. Outro cano, ó, vai lendo, conforme você vai lendo a questão da regrinha, vai já pensando na sua cabeça, imaginando a situação. Igual eu fiquei lá pensando no tal do andar do tamanho do prédio, né? Vai imaginando a situação. Tem lá um cano que vai esvaziar uma caixa d'água, tá? Aí já vamos parar aqui já mesmo e ver quais são as grandezas aqui, gente. Como que eu vou colocar as grandezas? Então, a área do cano vai ser a área do cano, que vai ser dada em centímetros quadrados, a unidade de medida, centímetros quadrados. E daí o que acontece? Ele esvazia uma caixa d'água em 4,5 minutos, ou seja, o tempo para ele esvaziar a caixa d'água, né? O tempo que foi em minuto. Tá. Já dá pra gente começar a pensar. Aí vocês vão falar assim, quanto maior a área do cano, por exemplo, ó, aqui eu tenho um cano, parece a boca do Pac-Man, daí eu posso fazer uma carinha assim, né? O Delay falou. O Delay falou, né? Então, eu tenho um cano. Se eu aumentar a área desse cano, ou seja, se ele for maiorzão a boca desse cano, assim, vamos imaginar assim, o que acontece? Quanto maior a área desse cano, o que acontece com o tempo para esvaziar a tal da caixa d'água? O que vocês acham? Vai ser menor o tempo, porque vai esvaziar mais rápido, né? Quanto maior a área do cano, quanto mais grosso é o cano, menor é o tempo para esvaziar a caixa d'água. Então, essas grandezas são inversamente proporcionais, que é o nosso querido Jeep. Agora sim eu vou lá e coloco os valores. Então, a área do cano, 6 centímetros quadrados, esvazia a caixa d'água em 4,5 minutos, ou 4 minutos e 30 segundos. Outro cano com a área de 10 centímetros quadrados, esvaziará a mesma caixa em quanto tempo? Ó, olha aqui o sentido da questão. O que eu faço aqui agora? Eu multiplico reto, já que aqui nós temos grandezas inversamente proporcionais. 6 vezes 4,5, ó, 4,5 vezes 6, 6 vezes 5, 30, vai 3. 6 vezes 4, 24, 24 com 3, 27. Daí, gente, quando eu tenho assim 27,0, eu posso desconsiderar esse zero aqui, tá? Então, porque são 27 inteiros. 27 inteiros dividido por 10, 2 vezes 10, 20. Aí sobram 7, né? Aí coloco a vírgula, um zero, 7. 7 vezes 10, 70. Então deu 2,7 a resposta aqui. 2,7 minutos. Aí o aluno vai lá e fala, 2,7 minutos são 2 minutos e 7 segundos. Correto? Ó, vou colocar aqui, ó. Pergunta agora, 2,7 minutos. Isso aqui é igual a 2 minutos e 7 segundos? O que vocês acham? Digo que quem disse não tá certo. Isso aqui, gente, não é a mesma coisa, tá? Isso aqui é diferente uma coisa da outra. Porque como a gente trabalha na medida de tempo, ela é na base 60, não é?
Então, basta eu pegar e multiplicar esse 7 aqui, ó, por 6. Eu tenho uma aula explicando do porquê que se multiplica por 6. Então, isso aqui vai ser 2 minutos inteiros, isso aqui é minutos inteiros, e esse 7 aqui, ele vai representar 7 vezes 6, 42. 42 segundos. Ok, 42 segundos. Cadê a próxima questão? Vai ser a 8. A questão 8 agora, gente. Para construir um muro de 16 metros, José utilizou 2.240 tijolos. Aí a pergunta é, caso o muro tivesse 27 metros, quantos tijolos seriam necessários? E agora, minha gente, vamos colocar as nossas grandezas? Então, eu tenho aqui, para construir um muro de 16 metros, então seria o comprimento do tal do muro, o comprimento, e o muro está em metros, e a quantidade de tijolos, porque falou que a pessoa usou tantos tijolos. E a quantidade de tijolos. Tá, vamos ver essas grandezas, como elas se relacionam. Quanto maior é o tal do muro, quanto maior é o comprimento do muro, maior a quantidade de tijolos. Quanto maior é o comprimento do muro, maior a quantidade de tijolos que precisa para fazer o tal do muro. Então, aqui eu tenho grandezas diretamente proporcionais, tá bom? Então, vamos lá ver o que acontece agora. Então, agora eu coloco o valor. Para construir um muro de 16 metros, ele usou 2.240 tijolos. Caso o muro tivesse 27 metros, quantos tijolos seriam necessários? Então, aqui nós temos GDP, multiplica cruzado, ó. Então, vou multiplicar esse com esse. Vamos lá, vai ser 2.240 vezes 27. Eu vou fazer aqui sem falar. 7 vezes 0, 0. 7 vezes 4, 28, vai 2. 7 vezes 2, 14, 16. 7 vezes 2, 14, 15. 2 vezes 0, 0. 2 vezes 4, 8. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 2, 4. Somando, 8, 14, 5, 6, 6, 10, vai 1, 4, 5, 6. 60.480. Eu tenho que fazer o que agora para terminar? Eu tenho que dividir por 16. Então, vamos dividir isso aqui por 16. Eu acho que cabe aqui, né? Vamos lá ver. 60 dividido por 16 dá 3. 3 vezes 16, 48. Sobram 12 aqui na diferença. Abaixo o 4. 124 para 16. Deixa eu pensar. 16, importante, gente, quando vocês fazem uma conta de divisão assim, para ver quantas vezes tem, vai fazendo a tabuadinha do lado, tá? Então, vai ser 16 vezes 5 dá 80, vezes 6, 96, acho que vezes 7. 7 vezes 6, 42, vai 4, 7 vezes 1, 7, 11. 112. 16 vezes 8, 48, e 8 vezes 1, 8, 12. E aí passou, então é 7 vezes. 7 vezes que vai ser 112. Ó, vocês viram? Eu fui fazendo conta de multiplicação. Porque nem todo mundo sabe também aqui a quantidade, né? Assim, de cabeça. Já estão colocando? Não, não quero olhar, deixa eu terminar aqui, peraí. 2, aqui sobra 2, aqui 1, aqui 0. Abaixo o 8, ó. 128 por 16, aqui, ó. Aí, ó, fui fazendo a continha, eu já tenho aqui, ó. 8 vezes 16, 128, com o resto 0. Abaixo 0 e 0 na chave. Então, 3.780 tijolos. A resposta correta. Quem que acertou? 9. É uma questão da FUVEST, olha lá. A fábrica do senhor Eusébio possui 12 máquinas de mesmo tipo e capacidade, que usualmente executam determinada tarefa em 16 dias, funcionando 6 horas por dia. Então, vamos começar já a identificar nessas questões aí, nessa questão, quais são as grandezas que tem nessa questão. Então, falou que ele tem máquinas, então vamos começar. Quantidade, questão 9. Questão 9, vamos lá. Ele tem a quantidade de máquinas. Beleza.
usualmente executa determinada tarefa em 16 dias. Então, aqui é o tempo que foi dado em dias. Depois fala que elas funcionam 6 horas por dia. Então, ó, é tempo de novo. Cadê meu apagador? Tempo. Tempo de novo. Só que agora é horas por dia. Tá. Aí, continuando. Como 4 dessas máquinas ficaram inutilizadas, as restantes passaram a ser colocadas em funcionamento 8 horas por dia. Nessas condições, a mesma tarefa será executada em... Então, gente, nesse tipo de questão, veja que vocês têm que pensar na onde está a incógnita, para eu começar a fazer a comparação entre as grandezas, tá bom? Então, eu vou colocar nessa questão de regra de 3 composta. Por que é composta? Porque eu tenho 1, 2, 3 grandezas aqui agora. Então, já passa a ser composta e não é mais direto igual a gente faz lá na simples. Então, presta atenção nessa, tá? Depois eu posso preparar uma outra live só para fazer regra de 3 compostas. E nós temos no canal também a aula completa de regra de 3 composta também. Então, vamos colocar. Ele possui 12 máquinas, executa determinada tarefa em 16 dias, funcionando 6 horas por dia. Ok. Agora, como 4 dessas máquinas ficaram inutilizadas, então, como ele tinha 12, 4 já era, ficou com 8, né? 8 máquinas, daí elas ficaram trabalhando em 8 horas por dia, 8 horas por dia. Então, em quanto tempo a mesma tarefa será executada? Quando eu faço a regra de 3 simples, eu só tenho 2 grandezas, eu comparo elas duas e já era, eu sei se é JIP ou GDP. Como aqui nós temos 3 grandezas, eu preciso comparar sempre 2 a 2, para depois falar de 2 a 2 quem é GDP e quem é JIP, tá bom? Então, por isso que eu escrevi os valores aqui agora, para visualizar onde é que está a incógnita. Porque daí eu vou considerar a grandeza onde é que está a incógnita como o nosso ponto de referência. E daí eu comparo essa com essa e essa com essa, tá bom? Então, eu olho onde é que está a incógnita, né? E eu vou comparar aquela grandeza daquela incógnita com as outras duas, uma de cada vez. Então, olha o que vai acontecer. Quanto mais tempo você tem lá de máquinas para fazer determinada tarefa, o que acontece? Menos máquina você vai utilizar, não é isso? Ou, quanto menor a quantidade de máquinas, maior a quantidade de tempo para fazer as determinadas tarefas. Então, veja que essas duas grandezas, a quantidade de máquina e o tempo, elas são grandezas inversamente proporcionais, tá? Agora eu vou comparar a quantidade de tempo com o tempo em hora por dia, que seriam os dias e as horas por dia. Quanto mais tempo eu tenho para fazer, quanto mais dias eu tenho para fazer determinada tarefa, o que acontece com as horas por dia? Eu vou precisar aumentar as horas por dia ou eu posso diminuir as horas por dia? Menor as horas por dia que eu posso trabalhar para executar a tarefa. Ou, do outro jeito, se eu diminuir as horas por dia trabalhadas, maior vai ser o meu tempo em dias para executar a tarefa. Então, de qualquer lado que você faz a pergunta, dá certo. Então, essas duas grandezas aqui também são JIP. Ok. Ah, mas então, Giz, pode acontecer de duas grandezas aqui ser GDP e a outra ser JIP? Pode. Pode acontecer também. Pode ser todo mundo GDP, pode ser todo mundo JIP, pode ser GDP e JIP. E agora? Como é que faz? Agora que vem o segredo. Para montar a questão, comece com aquela coluna em que está incógnita. Então, vai ser assim, ó, 16 para x igual. Vou fazer aqui o jeito tradicional aqui mesmo, para não confundir o pessoal. Igual. Tá vendo essa grandeza aqui, quantidade de máquinas? Ela não é inversa a essa daqui? Então, eu tenho que inverter aqui também. Então, vai ficar 8 para 12, ó. Eu inverti. E essa outra também não é inversa, então eu vou inverter. Aí eu faço vezes 8 para 6. Ó, faz vezes aqui agora, tá bom? Faz vezes. Esse é um jeito diferente de fazer regra de 3 composta. Por isso que era uma pedra no sapato quando eu estudava regra de 3 composta. Nossa, ficava sempre na dúvida, mas devagarzinho a gente vai fazendo.
Então, o que que vai acontecer aqui? Ó, veja bem, vou manter o 16 para x. Aqui eu faço multiplicação entre frações. 8 vezes 8, 64. E aqui, 12 vezes 6, 72. Aqui, ó, tá fácil de fazer, você nem precisa multiplicar cruzado. Pode fazer aqui, ó, de 16 para 64 foi vezes 4, né? Então, 72 por 4, daí você consegue achar a resposta. Pode fazer assim também. Então, vamos fazer do jeito padrão para todo mundo ver. Então, vai ser 64x igual 16 vezes 72. Deixa eu ver, 2 e 6, 12, vai 1, 2, 1, 2, 3. 7 vezes 6, 42, vai 4, 7 vezes 1, 7, 11. 2, 5, 1, 1. 1.152, se eu dividir por 64, deixa eu ver, aqui vai dar uma vez só. Vamos lá, produção, ver se dá certo aqui, hein? Vai dar 6 para 11, dá 5. Abaixo o 2. 64 para 512, dá 8, porque é 8 mesmo. 512. Aí, gente, 18. Consegui encontrar a resposta. Então, aqui quer dizer que a quantidade de dias para executar a tarefa vai ser de 18 dias. Deixa eu arrumar isso aqui que ficou meio bagunçado, né? Então, vai ser assim, ó. 64x igual a 1.152. Então, para terminar, 1.152 por 64, x igual a 18. Aí, agora fica completo para quem está anotando aí no caderno também. Questão 10. Um motorista dirige a uma velocidade constante. Sabendo que ele viaja 120 quilômetros em 1 hora e 30 minutos, calcule a distância que ele viaja em 2 horas e 20 minutos. Então, nesse tipo de questão, nós temos as duas grandezas, né? Que seria a distância, porque falou que ele percorre uma distância de 120 quilômetros em um determinado tempo, ok? E aí, como é que vai ficar essa daqui? Vamos ver quem é que já sabe? Já dá para comparar, não dá? Porque ali nós temos, então, as duas grandezas, distância e tempo. Então, a gente vai fazer. Quanto maior a distância, maior o tempo. As grandezas são grandezas diretamente proporcionais. Então, ele vai andar uma distância de 120 quilômetros, a distância que está dada em quilômetros, em 1 hora e 30 minutos. Agora, eu vou ter que pensar 1 hora e 30 minutos. Gente, vamos analisar uma coisa aqui comigo. 1 hora e 30 minutos. Eu acho que fica mais fácil nós colocarmos tudo em minutos, porque a pergunta é, calcule a distância que ele viaja em 2 horas e 20 minutos. Ó, então aqui eu não posso colocar que 2 horas e 20 minutos é 2,2, tá? Então tem que colocar em tudo em minutos. Ó, 1 hora é 60, não é? 60 mais 30 minutos, 90 minutos. Tá, muito bem. Então eu tô colocando o meu tempo aqui todo em minuto, igual nós discutimos em alguma outra questão que precisou mexer, tá? Agora, 2 horas e 20. 2 horas, 60 mais 60. 120 mais 20, 120 mais 20, 140 minutos. Então, vamos colocar aqui 90 minutos e aqui 140 minutos. Certo? Agora, como elas são GDP, multiplica-se cruzado. Esse vezes esse e eu divido por 90. Vai lá, produção. 120 vezes 140... 0, 0, 0, 4 vezes 0, 0, 8 e 4, daí vai ser 0, 2, 1. Vamos lá ver, 0, 0, 8, 6, 1. 16.800, certo? 16.800. Agora eu tenho que pegar 16.800 e eu divido pelo que sobrou, que foi o 90. 90. Eu multipliquei cruzado aqui porque era GDP. Se fosse GIP, eu multiplicaria reto aqui, ó. Vamos lá, vou tirar um 0, vai ficar 1.680 por 9. Vai ser 1 vezes 9, 9.
Aqui dá 7, né? Abaixo 8. 78 por 9 vai dar 8, porque 8 vezes 9, 72. Sobram 6. Abaixo 0. Aí, 60 por 9 dá 6, porque 6 vezes 9, 54. Aí, vai sobrar 6 de novo. E aí, eu vou colocar vírgula 1 zero, vai ficar 186,666. Então, vamos arredondar, né? Vamos colocar 186,6 quilômetros aqui. 186, na verdade, vou pôr vírgula 7. Porque vai ficar 6666, eu arredondo aqui a casa decimal para 7. Pronto. Aí, conseguimos resolver, tá bom? O vendedor estava lá vendendo o tênis. Aí, o tênis custava, eu tô inventando, tá, gente? O tênis custava R$150. Ok. Daí, você aí na sua casa, que tá me assistindo, foi lá comprar esse tênis do vendedor, tá? E o vendedor te deu um desconto de R$12, tá? Então, ó, vamos fazer um negócio direito aqui, pra ficar. O tênis custava R$150. Tá, ó. Pronto. Aí você que tá me assistindo foi lá na loja comprar esse tênis e o vendedor te deu um desconto. O vendedor te deu um desconto de R$12, tá? R$12, não é 12%, é um desconto de R$12, ok? Agora eu pergunto, qual é a porcentagem referente a esse desconto aqui? Qual é a porcentagem referente ao desconto? Agora eu quero ver quem sabe resolver essa questão, hein? Vamos lá ver. Pode fazer de regrinha aqui, ó. Eu gosto de fazer questões assim de regrinha, daí todo mundo consegue entender. Qual é a porcentagem referente ao desconto? Então, você vai começar a pensar assim, ó. O tênis não custava R$150, não é o todo, não é toda a parte do tênis junto, né? Todo o tênis, né? Então, eu vou fazer assim, R$150 representa uma porcentagem de 100, né? Então, aqui você pode fazer assim, ó. Vamos fazer diferente. Então, aqui vai ser o preço e aqui a porcentagem. Preciso fazer a comparação entre essas duas grandezas com o preço e a porcentagem? Não, gente, porque elas sempre vão ser diretamente proporcionais, né? Quanto maior o preço, maior a porcentagem de desconto, maior a porcentagem de desconto. Sempre diretamente proporcional, tá? Nem precisa fazer daí. Então, 150 é o preço, 100% é o que representa esse 150. O desconto foi de 12. Daí toma cuidado para você não vir aqui e colocar o 12 aqui achando que é 12%, que não é ali. Esse 12, ele vai ser aqui, ó, que foi o tanto de desconto. Aí eu pergunto quantos por cento que é referente a esse desconto de 12. Então eu sei que é GDP, eu vou multiplicar cruzado, 12 vezes 100, e vou dividir pelo que ficou para trás, que é o 150. Ó, tira um zero, ficou 120 dividido para 15. Tem gente respondendo aí já, hein? Vai ser 15 para chegar no 120, vai ser 8 vezes. 8 vezes 15, 8 vezes 5, 40, vai 4, é isso mesmo. Vai ser 8, gente. Aí, pronto. Então, quer dizer que esse desconto foi de 8%. Aí, você pode tirar a prova real. Você pode fazer aí, quanto é 8% de 150? Ó. Multiplica 8 por 150 e divide por 100. Aí, você vai chegar no seu R$12 aí, tá bom? Eu não escrevi o enunciado, mas deu pra gente contextualizar a situação, né? Tudo bem? Vamos ver, pessoal. 8%. Quem tá respondendo? Ó, bastante gente respondendo. Então, vamos prestar atenção bem aí, ó. Então, 8%. Então, aqui seria a prova real, para você ver se fez certo, tá? Prova real. Tudo bem?